Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da questão da saúde. Como é que tem sido o atendimento no Sistema Único de Saúde? Quais são as vantagens, os avanços, quais são os problemas que ele está tendo, se a população está satisfeita com o serviço, se ele melhorou, se ele piorou, enfim, nós vamos fazer um balanço. E para isso nós convidamos 3 pessoas muito qualificadas, que eu vou apresentar agora, para fazerem esse debate com a gente, né? Primeiro eu quero apresentar o Francisco José Carneiro de Freitas. Ele é secretário de Saúde da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, é coordenador adjunto do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e é coordenador da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Municipal de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Temos conosco também a Sheila Ventura Pereira, coordenadora da Associação de Doenças Falciformes, a APROF, presidente do Fórum dos Portadores de Patologias do Estado de São Paulo e conselheira municipal e conselheira estadual de saúde de São Paulo. Muito obrigado, Sheila. Eu que agradeço o convite. E temos também conosco o Éder Gatti. É um médico infectologista e ele é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, do CIMESP. Então, eu primeiro quero agradecer a presença de vocês, vai ser muito rica a contribuição que vocês vão nos dar. E é um começo de avaliação mesmo, quer dizer, como é que vocês estão sentindo que está sendo o atendimento da população pelo sistema de saúde? Melhorou? Piorou? O que está acontecendo? Você quer começar? Eu começo. Primeiro eu quero aqui agradecer o convite. Dizer que é uma oportunidade muito grande, né, da gente estar aqui e falar assim, um pouco sobre a questão da saúde no município de São Paulo. Como você colocou, não tá tão fácil assim, é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que a saúde do município de São Paulo está na UTI, a saúde está na UTI, porque a dificuldade ela é muito grande, né? Eu até cheguei aqui um pouco hoje aqui atrasado, né? Eu estou vindo justamente de uma unidade lá, a UBS Tietê 2, no São Mateus. E eu mais o meu amigo que estivemos juntos lá, o Leandro, que é um companheiro coordenador do Conselho Municipal, nós fomos lá para participar dessa reunião e a gente sentia assim na ponta o que realmente está acontecendo com a saúde. E a gente se deparou com vários problemas que não é só da UBS Tietê 2, mas um problema geral da rede, né? Falta de médicos, falta de dentistas, falta de profissionais. Então, consulta que você não consegue marcar, agendar uma consulta, a fila de espera é muito grande. Então, são várias dificuldades, né? Vocês puderam, por exemplo, assim, acompanhar recentemente a questão do problema dos mais médicos, né? É uma luta, um grupo de 43 médicos que estavam há 3 anos trabalhando, né, nos lugares de maior vulnerabilidade no município de São Paulo. Esses contratos eram um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Ministério da Saúde. Esse contrato ele se encerrou no dia 15 de setembro passado. Nós, as associações, a CMP, o MDM e o Movimento Popular de Saúde, nós entramos com ação, né, uma ação na Justiça para garantir o atendimento à população. Nós ganhamos a primeira ação. O juiz deu uma liminar favorável, porque ele deu 6 meses, entendendo que 6 meses era um tempo tanto para a União
quanto a municipalidade buscar uma solução para resolver o problema dos mais médicos. O ministro falou em várias oportunidades para a imprensa que não recorreria da decisão. Desgraçadamente recorreu da decisão e o povo está lá na ponta hoje sem assistência. Eu estive essa semana também lá na freguesia do Ó, na unidade Jardim Guanabara. Lá tinha uma médica dos mais médicos, tiraram a médica, inclusive ela tem CRM. Ela poderia continuar a trabalhar, mas eu não sei o que passa na cabeça do gestor, que ao invés de ele melhorar, tentar buscar solução, ele complica o problema. Então nós estivemos lá e comprovamos lá na unidade a fila, a falta de médicos. É uma situação que chega à irracionalidade, né? A irracionalidade. Então são momentos que nós estamos vivendo na saúde e o que eu quero dizer com isso é que esses médicos que pararam de trabalhar são médicos jovens, todos eles, com exceção de uma que é casada com um brasileiro, mas essa que tem CRM, o restante são todos brasileiros, formados com o dinheiro do contribuinte no exterior, são jovens, são talentosos, fizeram especialidade em saúde da família na melhor universidade da América Latina, que é a Universidade Federal de São Paulo, e esses médicos estão aí parados, a população sofrendo, porque isso é dor e sofrimento, e o governo não resolve o problema. Vamos continuar o nosso diagnóstico, ouvindo também um pouco o que a Sheila tem para nos contar sobre a situação do usuário do serviço. O que está acontecendo quando a gente vai buscar o serviço de saúde? Olha, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer. E assim, enquanto representante das pessoas com patologia, né, que são pessoas com doenças crônicas, depende do funcionamento da rede. E a gente está encontrando profissionais totalmente despreparados, né? Hospitais de referências em algumas patologias que estão sem estrutura nenhuma para receber esses pacientes, acabam mandando para a UBS, que também não conhece. Às vezes essa pessoa tem uma doença crônica, degenerativa, tem uma doença rara, que ainda é até difícil de diagnóstico. E aí chega, às vezes num momento de crise, num momento de dor, e encontra um médico que não tem o acolhimento, não tem o preparo do toque, da escuta, né? Ouvir aquele paciente, qual a necessidade dele. As unidades, os hospitais totalmente sem leito, pacientes que ficam dias internados no corredor, né? Com risco de pegar outras infecções. E aí a gente não entende, porque assim, você leva para o Ministério Público, você leva para o Ministério da Saúde, né, Secretaria da Saúde, para ver se consegue tomar uma providência, e nada é tomado. O que a gente observa são os serviços que estão sendo terceirizados, né, e a gente sabe que as OS acabam recebendo um bom dinheiro para que, na visão, poderia oferecer um excelente atendimento, né, reformar as UBSs, as SASAMAs, mas não, chega numa situação que está quebrado, o piso, até às vezes o cadeirante empurrando ali o paciente na cadeira, é ruim, as macas num estado totalmente lamentável, tudo quebrado. Às vezes ele fica sendo esperado ali na cadeira, 4, 5 horas na cadeira, com muita dor. E aí, para onde ele vai? Não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Hoje tem chamados os planos populares, né? Doutor consulta, mas de popular não tem nada, porque, por exemplo, se ele paga R$90 num ortopedista, aí daqui a pouco ele tem que fazer o raio-x, tem que fazer outro exame, quando ele vai ver já são R$400, R$500. Hoje, numa situação que o número de desemprego está cada dia mais aumentando, né? Nós estamos no momento, eu faço parte do Conselho Estadual de Saúde também, e nós estamos com o GT da assistência farmacêutica. Por que foi montado esse GT? É um GT
montado com os coordenadores da assistência farmacêutica da Secretaria Estadual, com conselheiros, representantes das patologias e de pessoas com deficiência e outras doenças raras. Porque nós tomamos, as pessoas tomam com medicamentos de alto custo e muitas vezes não são encontrados nas redes e você precisa fazer documentação para ter acesso a essa medicação. E tem as farmácias específicas. Os medicamentos não estão vindo. Não estão vindo. Não estão vindo. E aí, quando você questiona na secretaria, não é responsabilidade da secretaria. Às vezes foi na questão de distribuição. Então, a gente tem que ir atrás. Mas o que acontece? Qual o grande perigo? Uma pessoa com a doença crônica, ela tem um tratamento contínuo. Ela ficar uma semana sem aquele medicamento, todo um tratamento vai por água abaixo. Então, às vezes, são medicamentos de 4, 5 mil reais, 50 mil reais, e aí acaba faltando, essa pessoa não consegue. Já teve a questão da falta de medicamento para transplante, pessoas que conseguiram fazer o transplante, mas tem que fazer a manutenção daquilo, para continuar bem. E aí, se falta medicação, também desanda. Então, dentro do GT da assistência farmacêutica, a gente conseguiu fazer esse diálogo, essa ponte, para saber exatamente o que está acontecendo, qual é o público que não está chegando a medicação, para conseguir resolver. Mas são ações muito pequenas, Mas, enquanto isso, nós estamos perdendo vidas. Quando a pessoa não morre, ela fica com sequelas irreversíveis, que a família também acaba prejudicando não só quem fica com aquela sequela, mas toda a estrutura familiar. Queria pedir também que o Éder ajudasse a gente nesse diagnóstico. Perfeito. Como é que os médicos estão vendo isso? Olha, eu acho que para ir de encontro com o que foi dito até agora, eu diria que tivemos uma piora significativa do sistema de saúde, só que a gente tem que olhar para um referencial um pouco mais recente. Eu diria que de 2014 para cá, piorou de forma agressiva. Piorou muito, muito, em vários aspectos. Porém, é muito importante que, se nós olharmos para um outro referencial e irmos mais para trás, aí a gente começa a olhar de outra forma. Por exemplo, se nós olharmos para como era o sistema de saúde brasileiro pré-1988, pré-Constituição, onde a gente tinha um sistema de seguro social, onde só tinha acesso à saúde quem contribuía com a Previdência Social, e a gente tinha uma enorme proporção da sociedade completamente excluída a qualquer acesso a serviço de saúde. Ali, nós partimos de um patamar muito ruim. E depois de 1988, com a Constituição e toda a regulamentação que o SUS passou nos anos 90 e os avanços que tivemos nessas 2 décadas que passaram, tivemos avanços enormes, e isso a gente precisa destacar. Eu diria que o Sistema Único de Saúde foi a principal conquista social que esse país teve nas últimas décadas. Por exemplo, a gente partiu de um cenário onde nós estruturamos um programa de HIV e AIDS que garante acesso a diagnóstico e medicamento para toda a população sem custo algum. No início dos anos 90, nossas crianças tinham acesso a 5 ou 6 vacinas no calendário vacinal. Hoje são 18. Nossas crianças hoje têm acesso a uma carteira vacinal muito próxima do que é oferecido no setor privado. Na década de 90 e década de 2000, tivemos ampliação da atenção primária, o sistema de saúde se capilarizou para todo o território nacional, dando acesso a várias pessoas. Tivemos uma política de transplantes estruturadas, aumento da nossa rede hospitalar, enfim, ampliamos acesso, tivemos a criação do SAMU, ou seja, o país avançou muito. Avançou da forma como nós gostaríamos que avançasse? Certamente não. Há várias ressalvas, há várias limitações, houve muita disputa, na criação desse sistema de saúde, só que uma coisa nós temos clareza, de 2014 para cá, estamos andando para trás. Tudo que foi colocado, tudo que foi construído está sendo desconstruído. E aí agora, uma população que viveu melhoras de condições de vida e um acesso melhor à saúde, hoje está sendo privada disso, privado de direitos básicos, como emprego, enfim, agora sendo privado também de saúde. Isso é muito recente. Então a população acaba sentindo muito. O sistema está ruim, o sistema está imperfeito, o sistema tem problemas de acesso, porém, assim,
precisamos lutar pelo Sistema Único de Saúde, porque ele leva a cidadania às pessoas. E seria muito pior sem ele. Então, porque hoje a Sheila falou do avanço do setor privado, e um setor privado que não é nada integral, que, enfim, oferece ali consultas a preços baixos, porém não traz a cura, não traz a solução para os problemas. E muitas vezes a classe trabalhadora ela acaba sendo seduzida por esse acesso ao setor privado e se esquece de brigar pelo público. Então a gente precisa olhar para essas conquistas que nós tivemos de saúde nas 2 últimas décadas, brigar para que não só tenhamos acesso ao que a gente já teve alguns anos atrás, mas avancemos e que não aconteça nenhum passo para trás. Então, vocês fazem parte desse Conselho Municipal de Saúde, né? E é uma das conquistas, né, da nossa Constituição de 1988, ter um conselho que inclusive deve participar da decisão do orçamento de saúde. O papel do Conselho, então, se transformou numa questão de funcionamento central de definição de políticas, pelo menos até algum tempo atrás, né? Sem dúvida. Quer dizer, o que está acontecendo com a participação na área da saúde? Ela continua firme e forte ou ela deu uma fraquejada? Não, o que eu vejo, na verdade, você está corretíssimo quando aponta que essa é a função do Conselho, ou seja, institucionalmente, né? Nós estamos no organograma, né, do Sistema Único de Saúde, então da Constituição de 1988. O problema é que quando você tem uma gestão democrática, não quero dizer que se resolva tudo, mas numa gestão democrática você tem a possibilidade de dialogar, de conversar, de avançar alguma coisa. Numa gestão que nós estamos vivendo aqui, é uma gestão que chegou com um projeto, né, com um projeto de privatização, que eles não têm o menor olhar para o Conselho Municipal. Muito pelo contrário, a gestão do prefeito Bruno Covas já veio no sentido de tentar suplantar os conselhos no município inteiro, né? Então as pessoas estão resistindo. Então o correto seria, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde chamar o conselho para fazer todo esse debate, para discutir o orçamento, para discutir o plano anual de saúde, para discutir os contratos de gestão, e eles nada fazem, e isso dificulta enormemente para nós, né? A gente não tem, por exemplo, dentro do Conselho Municipal, uma assessoria técnica, que é para ter e está dentro da estrutura do regimento. Ou seja, a Secretaria ela tem a obrigação de fornecer as condições para o bom funcionamento do Conselho. Já que o Conselho é um Conselho deliberativo, né? É um Conselho deliberativo e fiscalizador. Essa é a nossa função. E eu vou dar um exemplo muito recente. Nós tivemos aqui o Pleno Municipal do Conselho no dia 12 agora, na quinta-feira, aonde nos chegou, não foi através da Secretaria, foi através de terceiros que nós ficamos sabendo que a Secretaria fez um aditamento nos contratos de gestão com a Associação Saúde da Família por 5 anos. Olha, como está o nós estamos aqui sentados, ninguém vai cair. Isso foi realizado na zona sul de São Paulo, na região sul. O contrato com essa associação foi de 400 milhões de reais. Com uma única associação, 400 milhões de reais. Ou seja, em 5 anos, você coloca aí 80 milhões de reais por ano. A gente fica muito preocupado, levando primeiro em consideração que o próximo ano é um ano eleitoral. O segundo nós não tivemos acesso a esse contrato. E terceiro, o que eles fizeram é ilegal, porque foge o acordão do TCU, né? Vai contra a lei 14.666, lei municipal.
É preciso ter chamamento público. Então eles fizeram de uma forma ilegal, não houve chamamento público. Diante dessa aberração, o Conselho Municipal ele tem que se posicionar, e como de fato se posicionou. Nós fizemos uma resolução, e essa resolução nós colocamos nos seus considerando, Éder, todas as leis que garantem a lisura, né? A lisura de atuação de gestores na área da saúde. Então, o Conselho então revogou aquela decisão. Agora, é uma revogação do controle social. Né? Tá, ela passa a valer? Não, então, ela tem... O Conselheiro Municipal de Saúde, ele é um agente público. Ele não é remunerado, ele não ganha do Estado absolutamente nada, com exceção do Vale Transporte. Mas ele é um servidor público. Ele cometer qualquer ato ilícito, ele vai ser enquadrado na lei de responsabilidade a 141. Então isso é muito grave. Mas do ponto de vista jurídico, nós fizemos a nossa tarefa. Dissemos o seguinte: olha, revogue-se isto porque isso não está de acordo, não foi feito o chamamento. E além disso, nós aprovamos 2 resoluções no Conselho Municipal, que é a resolução número 3 e a resolução número 10, que diz o seguinte: qualquer mudança, transferência, discussão que aconteça no âmbito da saúde municipal deve passar pelo Conselho Municipal. Então, se o secretário pega e vai, por exemplo, assim, inaugurar uma obra, que essa obra ele não pactuou, ele não debateu, ele não discutiu com o controle social, naturalmente, da parte do controle social, ele não terá as suas contas aprovadas. Então, é uma situação bastante difícil. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos consultar o Ministério Público, nós vamos consultar o TCM e tomar as medidas necessárias, porque a sociedade, ela quando votou nesse governo, ou quando vota em qualquer governo, ela não está dando assim um cheque em branco para o cidadão pegar o dinheiro do contribuinte e tratar o dinheiro do contribuinte como se fosse capim. Não é assim que a gente deve tratar. Então o Conselho tem essas funções. Mas eu queria só complementar, Frei. Não, é porque eu acho que o controle social ele é muito importante. Concordo. Eu fui conselheiro por 2 mandatos do Conselho Municipal de Saúde. Junto comigo. Exato, fui colega dos dois, inclusive. Fomos parceiros lá. Eu acho que é um espaço importante, sim, para a gente definir políticas públicas. É um espaço de enfrentamento com a gestão. Eu acho que o mais importante é isso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode, às vezes, depositar todas as fichas de que a solução dos problemas estão aí, porque tem gestão que dialoga, tem gestão que não dialoga. E principalmente a gestão que dialoga, às vezes, ela faz que dialoga, mas as coisas acontecem. Independente do que o Conselho acha. Né? Lembra como é que foi a discussão dos contratos de gestão aqui no município de São Paulo? Na gestão Haddad. Por outro lado, a gestão que não dialoga atropela e não está nem aí. A gente vê isso no Conselho Estadual de Saúde, a gente vê no Conselho Municipal de Saúde agora. E assim, os movimentos, principalmente segmento trabalhador e segmento usuário, trabalhadores da saúde, os usuários, enfim, a sociedade civil organizada, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz a disputa no Conselho, mas esquece de disputar a sociedade. Isso. Como eu disse na minha fala anterior, a classe trabalhadora, às vezes, ela está interessada em ter plano de saúde, porque para ela o SUS não presta, sabe? Só que a gente precisa fazer essa disputa lá, porque tudo isso que você falou é muito bom. Acho que o Conselho Municipal de Saúde e os conselheiros que lá estão têm um papel fundamental, mas eles teriam muito mais força se na hora de discutir essas coisas polêmicas tivesse lá a General Jardim, na frente da Secretaria Municipal de Saúde, lotada de gente e ajudando vocês, nós, conselheiros, enfim, a brigarmos pela saúde. Porque, infelizmente, o gestor atropela. Então, assim, o controle social é importante, é muito importante. O papel que os conselheiros têm
é importantíssimo, porém, não podemos esquecer dessa base, do apoio popular, porque senão o gestor atropela e os conselhos se burocratizam, as lideranças acabam se burocratizando. Fazer uma colocação, aqui é o seguinte, nós estamos aqui de pleno acordo. O que nós fazemos? Dentro do conselho, quem é o conselho? O conselho é a Sheila, o conselho sou eu, o conselho é a Sueli, o conselho são pessoas que são do território. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, a minha entidade. Então, a minha entidade, a FACESP, toda a discussão que a gente tem, nós levamos para lá. Uhum. O Movimento Popular, a UMP, se reúne aí, acho que uma vez por mês, a UMP está se reunindo e discutindo assim, os debates. Então, o problema maior é que nós estamos vivendo uma conjuntura muito atípica. Ela é uma conjuntura atípica. A imprensa, a grande mídia, as eleições, esse governo que está aí, realmente é uma coisa assim, muito predadora, que tem deixado as pessoas numa situação. E a Sheila fez uma pontuação muito importante, que é a questão do desemprego. Nós estamos vivendo aí, só na cidade de São Paulo, nós temos mais de 1,5 milhão de desempregados. Isso não é um número pequeno. Não. E isso desanima as pessoas também a participar. Hoje, eles fizeram de tudo, esse governo aí, desde o governo Temer, para liquidar as organizações de massa, o movimento sindical, as centrais sindicais. Hoje você não tem, vamos dizer assim, você não tem um centavo para dar de esmola ao cego. E tudo que nós vamos fazer necessita. Eu, por exemplo, sou um dos grandes entusiastas e defensores da gente fazer uma conexão forte entre trabalhadores, porque são trabalhadores usuários do Sistema Único de Saúde, e usuários, né? Então nós precisamos trabalhar isso. E nós tivemos agora recentemente, no dia 8, e aliás com a sua presença, a presença do sindicato do CIMESP, Sindicato dos Médicos que você preside, no dia 8 de maio, nós temos uma grande manifestação, né, lá em frente à secretaria, com os médicos de jaleco protestando, uma série de coisas. Então, o que eu acho é que a gente deve continuar fazendo o que nós estamos fazendo, mas buscar alternativa para a gente fazer bem melhor. Deixa eu entrar com uma questão para a Sheila. Eu acho excelente essa conversa, porque ela também, ela serve para a saúde, mas eu acho que ela serve para outros espaços também. Né? Durante 15 anos, talvez, a gente teve um sistema de participação, foi construindo um sistema. Aliás, o SUS também é uma construção do movimento de saúde. Né? Ele não seria o que é se não tivesse as pressões do movimento de saúde. Mas nós acostumamos a discutir política pública, a discutir a forma de gestão, a participar junto com o governo das decisões. E o Conselho foi adquirindo um hábito, vamos dizer assim, um costume de ficar nessa negociação com o governo. Agora vocês estão dizendo, olha, não tem negociação, não tem conversa, né? E o Conselho é uma entidade autônoma, ele não é um apêndice do governo. Né? Ele é eleito pela população e ele está aí para fiscalizar, para aprovar e tal. Uma situação que não tem diálogo, para que serve o Conselho? Eu concordo com a fala do Dr. Helder, porque o que acontece? A gente que usa e depende ali do SUS, depende de todo esse sistema, a gente observa os dois lados. Tanto a situação do médico, quando a gente fala, né, que um hospital às vezes tem um médico para atender a população inteira de um bairro, uma médica, eu falo ali particularmente uma situação, a gente tem um hospital de referência, onde eu conversando com a médica, ela estava exausta, atendendo mais de 30 pacientes num dia, onde o prontuário que chega para ela já chega tudo trocado dos pacientes, ela tem que ficar saindo do consultório toda hora para buscar o prontuário correto, ganha muito pouco, o hospital não dá estrutura, né? E as pessoas só cobram, não ajudam, né? A gente fala tanto de direito, mas a gente esquece dos nossos deveres.
E o que a gente observa dentro dos conselhos? Realmente, quando tinha o diálogo, foi estruturada as redes de atenção, a rede de cuidado, os pacientes conseguiram, teve uma época que os pacientes conseguiram dialogar com o Ministério da Saúde, fazer grupos de trabalho onde era composto com gestor, usuário e trabalhador, né? Chegar ali no consenso, qual a melhor forma, vamos melhorar os protocolos de atendimento, vamos melhorar a rede. Tinha esse diálogo, ainda tem, só que a gente percebe, como ele mesmo falou, como hoje tem os planos particulares, né? O doutor consulta, essas coisas todas, tem essa fala, o SUS não presta, né? Que a fila do SUS é muito, que não sei o quê. Mas se você for ver hoje também, muitas pessoas que trabalham, que usam o plano de saúde, também fica ali 2, 3 meses também esperando uma consulta, não está mudando a realidade. Mas o que eu estou percebendo dentro do conselho? Está se perdendo o foco. Eu sou eleita, não sou eleita a Sheila para defender a minha causa, não. Eu sou eleita enquanto representante do movimento e tenho uma demanda para levar lá. Olha, a demanda é do trabalhador, é da saúde, é do desemprego, eu tenho uma demanda. Só que quando chega lá, parece que eu perco isso, né? Então eu começo a tirar a questão conselheiro com um cargo de trabalho, com um status, e a gente acaba confundindo. E dentro do próprio conselho, eu sempre tive uma visão, enquanto representante de pessoas com patologia. Nós somos uma equipe. O usuário depende do trabalhador para ser atendido, para melhorar a dor dele, e o trabalhador depende da gestão, porque ele tem que ter uma boa estrutura, ele tem que ter o equipamento para poder atender, né? E a gestão depende de todos nós para ter ali a demanda e melhorar a gestão. Mas não tem mais esse diálogo. Parece que eu sou contra o trabalhador é contra o gestor e a gente acaba não conseguindo dialogar. E a questão partidária também pesa demais. Se eu trouxer uma proposta e é do partido X, não vamos aprovar porque é fulano do partido X, do partido Y. E mesmo que ali não seja exposta essa situação, você acaba percebendo. E aí quem perde? Aquela população que te elegeu. Eu perco tempo discutindo ali, às vezes, uma pauta que não vai ter um impacto na minha vida ou na vida da população. Enquanto isso, a gente está discutindo aqui uma pauta que não tem peso, a população tem a unidade que é fechada, é o médico que é mandado embora, e aí a gente só é informado. Antes a gente participava da construção. É igual, eu dou um exemplo muito simples, a questão do 20 centavos, né? Quando foram aumentar a passagem, gente, nós invadimos a rua, nós paramos tudo. E era só 20 centavos o aumento da construção, né? E fomos para a rua e de repente a gente perdeu o foco, foi diminuindo, focamos ali, fora isso, fora aquilo, entre tal, né? E acabamos focando em situação que não ia impactar na nossa vida se a gente tivesse continuando o foco. Por quê? O que a gente percebe? Quando a gente perde tempo focando no fora isso, fora aquilo, livre isso, livre aquilo, eles vão fazendo, eles vão trabalhando, vão terceirizando, sem informar, sem fazer uma audiência pública para saber para a população realmente precisa dessa unidade básica aqui ou não. Vamos aproveitar essa, vamos reformar. Não tem mais isso. Só são feitas as coisas. Então, o que tem que ser feito? Nós, todos os movimentos, seja trabalhador, gestor, usuário, principalmente trabalhador e usuário, a gente tem que se reciclar. Muita coisa. Quer dizer isso? Reciclar é dar um passo atrás. Dar um passo atrás, ver que fio da meada nós perdemos. Porque hoje tá muito aquela política de ódio, né? A gente acaba levando isso para dentro das nossas reuniões, para dentro dos nossos conselhos, né? Reciclar. Quando foi a história da construção do SUS é linda. A população foi para a rua, né? Foi para a rua mesmo, lutar com fome, debaixo de chuva. Eu costumo dizer que hoje a gente criou caixinhas, né? Eu já disse isso em reuniões. As reuniões do conselho hoje poderiam voltar a ser feitas nas praças públicas, para a população saber o que o conselheiro está fazendo, o que ele está perdendo.
Porque às vezes a gente diz que está representando, mas a população não sabe que eu estou representando ele, né? Então é essa forma de mudança. Vamos usar as mídias hoje, que está tão ampla, dentro de casa ali com o celular você pode gravar um vídeo, vamos levar isso para a população. Sheila, eu queria assim colocar o seguinte, bom, só para assim, só fazer uma lembrança, o seguinte, a luta pelos 20 centavos, ela tem ela teve uma outra conotação. Não, só um exemplo. Ela teve assim uma outra conotação, né? Aquele momento não foi um momento pelos 20 centavos, porque se assim o povo tivesse toda essa situação, a passagem de hoje não estaria R$4. Então ali foi um outro momento, foi uma questão montada, política para poder desestabilizar um governo. A gente tem Jorge Soro e Cicrano e Fulano que fizeram todo movimento, o MBL, então a gente sabe das coisas que aconteceram aos 20 centavos. Agora, puxando para cá... Só pedindo uma pausa, eu usei como exemplo do volume da população que foi para a rua e de toda uma situação. Eu te entendi, eu só queria pontuar, porque como você não deixou claro, então não pode passar a conotação que ali foi uma luta pelos 20 centavos. Agora, no conselho, o conselho sai, mas tem um conselho que tem que estar trabalhando e é burocrático. Ele está ali, agora o conselho... Agora, o que você tem? Você tem os conselhos gestores. Toda unidade básica de saúde tem o seu conselho gestor, né? Toda supervisão tem o seu conselho gestor. Então, o que nós colocamos? E a gente tem feito esse debate lá no conselho, que é justamente de levar esse debate mais para a ponta. Por exemplo, essa semana eu estive, por exemplo, lá na freguesia do Ó, nessa unidade, ouvindo a população, foi o Leandro. Agora nós viemos aqui do São Mateus, onde a gente viu lá coisas assim absurdas, e outros conselheiros estão trabalhando. Agora, tem toda uma questão que envolve aqui o conselheiro. Eu quero fazer uma defesa nesse sentido, e eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Eu acho que tem ali uma conselheira ali de olho, se eu estiver errado pode me corrigir. Nesse mandato nós não temos nenhuma dificuldade, usuário e trabalhador. Nós representamos 75% do controle social lá no conselho, e a gente tem trabalhado em conjunto, né? Em manifestações, em movimento dos trabalhadores, nós estamos lá prestando solidariedade, discutindo, né? Agora foi criado inclusive o Semestre participa com o Vitor, com o pessoal dos funcionários públicos, e nós quanto conselheiro, nós estamos trabalhando, fazendo isso. Então a gente tem, mas existe também um limite, né? Porque veja só, saco vazio não se põe em pé. Os conselheiros não são remunerados. Os trabalhadores ainda têm uma condição de se manter, de salário. E a gente não. Como é que a gente vive? Como é que a gente come? Como é que a gente bebe? Como é que a gente anda? Né? A gente tem família. Então, todos nós... o que é o conselho? O conselho é a soma da nossa consciência, da forma que a gente encontra para poder ajudar nesse processo de dinamizar a questão da saúde no município. Muito bom. Vamos ver o que o Sindicato dos Médicos tem para avaliar. Quer dizer, eu estava repondo a questão num espaço de diálogo e participação, um governo mais aberto, tinha uma política. Agora tem um outro governo que tem uma outra disposição de não diálogo. O que o sindicato, como é que ele reage a isso? Olha, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, os espaços do controle social do SUS, eles são importantes, eles devem ser disputados, e a disputa lá dentro entre os segmentos deve acontecer para que as políticas andem, certo? Eu não tenho dúvida disso. Também. Porém, olha, eu consigo dar vários exemplos considerando a atuação do Sindicato dos Médicos de São Paulo. E recentemente, mais do que antes, a gente tem sido procurado com demandas cada vez mais absurdas vindas dos colegas. A gente tem desde problemas como o que está acontecendo no município de São Paulo, de hospitais
onde o número de médico está tão baixo que está causando uma sobrecarga dos colegas e colocando a população em risco de desassistência. A autarquia hospitalar do município de São Paulo está cheia disso e os colegas estão nos procurando, precisamos de contratação. Essa é a principal demanda, precisamos de novos colegas, de reposição profissional para fazer os serviços andarem. A gente tem demandas mais absurdas ainda, por exemplo, o município de Guarulhos terceiriza todo mundo com uma relação de trabalho extremamente precarizada, pejotizada, e dá calote. Calote virou regra, então colegas estão trabalhando sem receber. Ou seja, essas são as demandas que nos procuram, sabe? E sempre que eles nos procuram, a gente sempre tem um protocolo a seguir, porque essas situações absurdas geram desassistência, coloca a população em risco, fere o código de ética, porque não há condições mínimas para exercer a medicina, muitas vezes. Então a gente sempre cumpre o protocolo. Olha, a gente precisa comunicar o gestor, a gente precisa comunicar o Conselho Regional de Medicina, a gente precisa comunicar o Ministério Público do Estado. Quando dá para entrar na Justiça, a gente entra. Tem que comunicar o controle social, Conselho Municipal, Conselho Estadual, enfim, tem que atirar para todos os lados. Só que muitas vezes estas instituições não andam na velocidade que a gente precisa, não andam na velocidade que a população precisa. Então, muitas vezes, a gente precisa dar um empurrão. Então, sempre que a demanda vem para a gente sempre organiza os colegas e fala, olha, a única saída é ir para o enfrentamento. Ainda mais na conjuntura atual. Não tem jeito. Tem que pressionar gestor público, tem que ir na frente da Secretaria Municipal, tem que ir na frente da Secretaria do Estado. E se der até para paralisar as atividades, bem, na medicina isso é muito complicado, porque quando a gente para, a gente coloca as outras pessoas em risco. Mas a gente precisa fazer essa pressão. Ora, o médico, ele é uma categoria relativamente pequena frente à demanda social que ele está envolvido. Então, nessas horas, o que a gente faz? A gente procura apoio de outras categorias. Por exemplo, nas mobilizações que a gente tem feito na autarquia hospitalar municipal, a gente procura outra categoria. Por quê? Porque a falta de médico vem junto com a falta de enfermeiro, com a falta de farmacêutico, com a falta de técnico de enfermagem, falta de administrativo. Ou seja, o problema do sistema não é do médico, ele é de todos. E não tem como, a gente precisa procurar os movimentos populares, ou seja, vai atrás de associação de moradores, associação de movimentos sociais de saúde, movimento de moradias, movimentos de feministas, enfim, vários movimentos sociais que dependem daqueles serviços. Diante disso, a gente cria um substrato social que permite a gente ir para a luta. Porque não dá para... É o que a gente sempre fala para os colegas médicos. O secretário de saúde sabe que o hospital está ruim. Não adianta a gente ficar mandando ofício para o governo. Adianta, tem que mandar? Tem. Cumpre o protocolo? Cumpre. Só que vai resolver? Não vai, porque os caras estão careca de saber que a coisa está ruim. E está ruim porque eles querem que esteja ruim. Explica melhor isso. Por que eles querem que esteja ruim? Olha, é o seguinte, eu acho que assim, o SUS ele nunca foi financiado de forma adequada. Mesmo quando a gente tinha uma situação fiscal mais tranquila no país, com uma condição econômica melhor, a gente tinha a DRU, que arrancava dinheiro da Seguridade Social. DRU é a desvinculação da Receita da União, que aí retirava dinheiro da Seguridade Social para superávit primário, etc. E isso mostra que há um descompromisso, sempre houve, em todos os governos, um descompromisso com a Seguridade Social. Só que assim, ultimamente a coisa tem sido mais descarada e os retrocessos sociais estão a todo vapor. Tivemos recentemente a reforma trabalhista, a lei da terceirização, agora tivemos a reforma da Previdência. Tudo isso está tirando direitos sociais. E com a saúde não é diferente, sabe? Então, assim, é de se esperar que o orçamento da saúde, que já vem caindo de 2014 para cá e que justifica esse processo de crise que a gente está vivendo, aqui no estado de São Paulo, ano após ano, é bilhão após bilhão. Você que está no Conselho Estadual, você sabe disso. O orçamento da saúde vem diminuindo. Então, assim, é deliberado. Os gestores estão enxugando. E aí, na hora de enxugar, o que eles fazem? Eles não fazem mais contratação. Não se contrata mais médico, não se contrata mais enfermeiros. E aí, o que acontece?
eles acabam tirando da administração direta, entregando para organizações sociais. Agora que o chamamento é público e é por edital, virou um business isso. Exatamente. Então a gente vê empresas competindo, praticamente empresas vindas do além, competindo para contratos com o setor público, porque oferece um trabalho que é pautado pelo custo e não pela qualidade. Então, Exatamente. aí isso vai fazendo o quê? Isso vai diminuindo a oferta de serviço e a população vai sentir. Então, assim, é uma atividade deliberada dos gestores. Então, avisar o prefeito de que está faltando médico na unidade XYZ não tem muito resultado. O que tem que fazer? Tem que atacar a imagem desses gestores, porque é o calcanhar de Aquiles deles. Porque assim, né, e tem que dar o nome aos bois. Quem está acabando com a saúde em São Paulo não é o secretário, é o senhor prefeito Bruno Covas, ponto. Tranquilo. A mesma coisa vale no estado de São Paulo. Quem está acabando com a saúde do estado de São Paulo é o João Dória. Exatamente. Sabe, não adianta, porque também o que eles fazem é colocar burocratas atrás de burocratas que impedem o contato da sociedade a quem de fato manda. O que a gente tem que fazer? A gente tem que extravasar isso, porque é uma forma de respingar em quem realmente manda nesse país. Vamos falar um pouco do que é extravasar isso aí, né? Eu lembro, por exemplo, e olha que essa história é antiga, dos anos 90, que a eleição dos conselheiros, era uma coisa incrível. Quer dizer, tinha uma Kombi que passeava com um alto-falante no bairro, né? Na Zona Leste, na Zona Sul, anunciando, vem aqui votar. E tinha os cartazes dos conselheiros pregados na Kombi, e a população ia lá e votava. Quer dizer, era uma coisa meio cutucada, porque passava na frente da casa do usuário. Mas era assim, vamos chamar a sociedade para escolher e respaldar os conselheiros. Né? Eu queria, acho Diga. muito legal isso aí, até por uma questão do saudosismo, daquela forma que a gente tinha, assim, né, de atuar nos territórios e tal, e a dificuldade, que parece que quanto mais dificuldade, mais a gente estava lá e enfrentava. Mas eu queria voltar na questão que o Éder pontuou, da questão do orçamento do município. Hoje, por exemplo, São Paulo tem, o município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem o segundo maior orçamento do município. Primeiro a prefeitura, segundo a secretaria. Então, em torno de 12,6, 12,8 bilhões. Então, não é pouco dinheiro, Éder. É muito dinheiro. O problema o problema também é gestão e o objetivo que essa política traz e quer implantar a todo custo. Então, desse valor monstruoso que São Paulo arrecada para a saúde, 56% é destinado para as organizações sociais. Como eu falei lá no começo, eles fazem um aditamento e jogam, por exemplo, 400 milhões para qual é a contrapartida disso? Né? E aí é o seguinte, então nós queremos fazer, ele fez uma pergunta muito importante, como é que fica se não tem o diálogo? Para que existe o conselho? Não, o conselho quer dialogar. Não importa com quem está lá, porque quem está lá foi a população que elegeu. Paciência. A população, ao longo desse processo, precisa enxergar onde errou e tentar se corrigir na primeira estação que o trem chegar. Porque eles estão aí. É como eu falei, também a população não deu um cheque em branco para eles acabar com a atenção básica no país. Todos nós sabemos que quase 85%, ele é médico, pode confirmar isso, 85% das doenças são tratadas lá na ponta, na porta de entrada, na atenção básica. Aí você pergunta, qual foi o investimento que este governo do prefeito Covas fez no município de São Paulo? Então é óbvio que o Éder está corretíssimo. O responsável pelo fracasso da política de saúde no município de São Paulo chama-se Bruno Covas, né? Bruno Covas. Aliás, ele numa reunião agora na supervisão lá da Vila Prudente,
ele respondendo uma pergunta do Dr. Renan, que era do programa Mais Médico, sobre como é que vai ficar lá na unidade, que era na Vila Califórnia. Ele falou, amanhã tem um médico lá. Que legal, olha que eficiência. Só que ele pegou um médico, tirou de uma outra unidade, Mascarenhas de Moraes, e colocou lá no lugar. Então isso porque o Dr. Éder sabe que nós temos um déficit só no município de São Paulo de quase 2.000 médicos. Mas, ô Freitas, eu queria então, não, senhor, eu quero assim, só pontuar. Já vamos ouvir você. Só pontuar, porque nós estamos aí com um orçamento bilionário, quase 13 bilhões para a saúde, não é pouco dinheiro, e os resultados são extremamente pífios para aquilo que a população esperava de um gestor que se diz no mínimo competente. Recentemente nós pegamos, para finalizar, a secretaria conseguiu agora 200 milhões de dólares de empréstimo do BID. Está lá na mão deles. Aí eles chegam lá no conselho, já com tudo pronto, e dizem, nós vamos fazer isso. Isso é inadmissível. E nós não temos como chegar lá por decreto e dizer, não, traz para cá. É uma briga interminável, mas que nós não vamos dar trégua, nós não vamos parar. Vamos ouvir o Éder. Não, eu concordo com o Freitas, porém, Freitas, eu fiz um corte bem transversal. Hoje a gente tem um gestor máximo no município de São Paulo que se chama Bruno Covas. Claro. Só que a gente precisa lembrar que assim, houve problemas crônicos na saúde. Por exemplo, quem dividiu a cidade em 26 territórios e terceirizou para a organização social foi a gestão Haddad. Né? Isso precisa ser recordado. Por exemplo, você falou, a gente tem um problema muito sério de provimento de médico. O Freitas ele citou o Mais Médico e eu tenho clareza de que o programa Mais Médico, que foi feito aqui no município de São Paulo e foi feito no plano nacional, ele daria resultados de saúde positivos. Porque uma vez que você coloca um profissional médico numa região onde você não tem médico, é óbvio que a população vai se beneficiar e eu não tenho dúvida disso. Porém, o Mais Médico, tanto nacional quanto o que tem no município de São Paulo, ele carrega uma série de contradições. Por exemplo, nós que somos contra a reforma trabalhista, nós que somos contra a terceirização, não podemos aceitar profissionais pagos por bolsa, certo? Isso daí é um contrassenso. Isso quem é contra a terceirização e contra a reforma trabalhista não pode ser a favor disso, né? Por exemplo, no município de São Paulo, quando o Alexandre Padilha era secretário de saúde, trouxe o Mais Médico municipal ao mesmo tempo que ele chamou o concurso público. Só que ele preencheu as vagas da periferia com Mais Médico e não chamou o concurso público. Tanto é que o concurso público de médico de família está até hoje, porque se o Haddad não chamou, Bruno Covas que não iria chamar, está até hoje sem chamar. Então assim, eu acho que nós que lutamos pela saúde precisamos, antes de brigar pelo Mais Médico, que o Cimesp, inclusive, deu apoio para os colegas, olhando o lado humano, inclusive, porque esse pessoal vai ter que ir embora, sabe? Eles não são revalidados, vão ter que ir embora. E a população vai ficar desassistida, o que é pior ainda. Porém, há um concurso público aberto, que a gestão Haddad não chamou e trouxe o Mais Médico, que para mim não tem lógica nenhuma. Então, assim, a pressão tem que ser agora, já que perdemos, já que não tem mais médico, é que a prefeitura contrate médico CLT, e melhor, ou que chame esses profissionais que estão concursados e não foram chamados até agora. Verdade. Porque, veja, não adianta a gente brigar por uma política pública que foi feita para dar errado. Mas médico foi feito para dar errado. Porque, assim, é uma política temporária, é uma pós-graduação que foi usada para provimento. Sabe, ele tinha tudo para dar errado. E assim, é complicado porque colocaram colegas médicos formados no exterior em uma condição muito precária. Precária assim, ele só tinha aquilo para trabalhar. Eles não têm mais a oportunidade de revalidação e são colocados em unidades onde eles não têm opção de trabalhar em outro lugar. Então acho que a gente tem que ter clareza de que assim, existe um problema atual. Existe um problema atual. O problema atual tem um responsável, que é o gestor que está agora. Só que a gente precisa olhar para trás e também fazer algumas análises críticas do que aconteceu. Porque senão a gente fica brigando para voltar aos erros do passado. E a gente não tem que lutar pelos erros do passado, a gente tem que brigar para melhorias pelo nosso futuro. Tá, ou seja, tem que ter concurso público para colocar médico lá na ponta. Mas eu queria fazer uma colocação, por exemplo, assim, quanto usuário, do ponto de vista da minha consciência,
Eu tenho claro tudo que você está colocando. O problema é que o usuário, na sua essência, o usuário, aliás, eu costumo falar isso, né, Sueli? Eu pergunto assim, olha, quando fica essa briga OS e administração direta, eu costumo perguntar assim, olha, quando o usuário chega na porta de uma unidade hospitalar ou numa unidade básica de saúde, ele pergunta, ele está morrendo e pergunta, olha, aqui o que é direta ou é indireta? Não, ele não vai fazer essa pergunta, ele quer resolver o seu problema e o Estado tem que dar resposta para isso. Aí você vê o seguinte, eu concordo tudo contigo e me disponho a essa luta. Inclusive meu zap está com a mensagem que eu estou mandando. Quando terminar aqui você vai ver a mensagem que eu estou falando com relação à questão dos médicos e não dos mais médicos. Agora, o que eu acho essa questão de mais médico, não mais médico, é porque não vejo que foi para dar certo, foi justamente para dar certo. Porque você tem um país onde você tinha 60 milhões de brasileiros vivia na exclusão social da saúde, não tinha acesso a uma consulta. Quando vieram mais de 18 mil médicos para cá, essas pessoas passaram a ter qualidade de vida, passou a melhorar. Você é médico e você tem contribuído muito para amenizar a dor e o sofrimento do nosso povo. Esse é o ponto passivo. Então, do ponto de vista de nós, usuários, nós queremos médico. Agora, é óbvio, nós não queremos um trabalho precarizado, nós somos contra o trabalho precarizado. Então, o que nós temos que fazer? Nós fizemos muito pouco, aí por isso nós temos que fazer autocrítica, Nós fizemos pouco, movimento sindical, sindicato dos médicos e outros. Você tem os enfermeiros, por exemplo, pega o enfermeiro da direta e pega o enfermeiro da organização social. Veja qual é o salário dos dois. Sim. Pegue um médico das diretas e pegue um médico das organizações sociais. É isso que nós temos que fazer o debate. E além disso, nós temos o usuário, ele não vai querer saber o que é direta, o que é indireta. Exato. Porque hoje, por exemplo, quase 90%, das 85%, mas claro, 85% da saúde do município de São Paulo está na mão das organizações sociais. Nós temos hoje na organização direta apenas 70 unidades. 70 unidades básicas de saúde para 459. O restante está tudo na mão. E aí é o seguinte, o governo do Haddad teve erro, lógico que teve erro. O governo do presidente Lula também teve uma pancada de erro. O que nós consideramos são os acertos, que foram muito maior do que os erros. Nós vamos, ao longo da história, tentar unir forças, somar todo as nossas bases, os conhecimentos, a nossa disposição de luta para poder fazer essa correção. Porque nós aqui defendemos o Sistema Único de Saúde. Eu acho que o que nos une nesse momento e ao longo dessa história é a nossa luta para ter dignidade, né? E o Sistema Único de Saúde, na minha avaliação, foi o maior programa de inclusão social que fez esse país. Né? Isso em função, você tem que ter saneamento básico, você tem que ter educação, você tem que ter moradia, você tem que ter lazer, né? Você tem que ter arte, cultura, né? Para você poder realmente exercer a cidadania. Sim. Vamos dar a palavra para a Sheila. Sheila, daqui para frente, o que é que nós temos que fazer? Quer dizer, o que o conselheiro tem que fazer, o que o usuário tem que fazer? Olha, é acompanhar mais de perto essas terceirizações que estão sendo feitas, porque como foi muito bem dito aqui, né, com essa diminuição de médicos, tem médicos que estão com sobrecarga de trabalho, né, muito grande. Quando a gente falou aqui dele não estar preparado para atender, não é só culpa dele, é a estrutura que é oferecida a ele. Né? Então ele não pode levar mais de 5 minutos com o paciente, porque lá fora a demanda é grande. Então, acho que agora é o momento de realmente a gente ir para a base, conhecer quais estão sendo as mudanças. A gente percebe que nas unidades, essa questão da terceirização, a rotatividade de funcionário é muito grande. Então, né, os enfermeiros, a gerência daquela UBS não tem tempo de conhecer o território, conhecer o público que ele está atendendo, porque quando ele já está se adaptando, pronto, ele já é tirado, ele já vai para outro lugar.
O médico, mesma coisa. Então, agora é hora da gente voltar para o território, né? Começar com audiências públicas, começar a visitar essas bases, como é que está, para a gente conseguir realmente, de fato, tentar brecar a gestão de alguma forma. Eu concordo muito bem da gente fazer manifestação na frente, eu falo até mesmo, vamos na casa dele. Gente. É porque é essa situação. Tá. Eu quero agradecer muito a fala de vocês. Nós estamos chegando ao final do programa, já passou 1 hora de debates. Já? Que pena. E então eu quero agradecer ao Freitas, a Sheila, o Éder. Muito obrigado por terem contribuído. E agradecer você também que nos acompanhou nesse debate. E anunciar que logo mais tem mais. Muito obrigado.